A Bíblia, um dos livros mais influentes da história da humanidade, é frequentemente vista como um compêndio de histórias religiosas, ensinamentos morais e relatos de eventos que moldaram a fé de bilhões de pessoas ao longo dos séculos. No entanto, muitos se perguntam até que ponto esses relatos são baseados em fatos históricos reais. A seguir, exploraremos 8 fatos da Bíblia que têm respaldo histórico, arqueológico ou cultural, mostrando como a fé e a história podem se entrelaçar de maneiras surpreendentes. O primeiro fato que merece destaque é a existência do rei Davi. A figura de Davi, um dos mais emblemáticos reis de Israel, é central na narrativa bíblica. Embora muitos possam acreditar que ele seja uma figura puramente mítica, descobertas arqueológicas, como a Estela de Tel Dan, mencionam a Casa de Davi, confirmando a existência de uma dinastia que governou em Judá. A história de Davi, que inclui seu famoso embate com Golias e seu reinado em Jerusalém, é corroborada por registros históricos que datam do século IX a.C. Isso demonstra que, embora a Bíblia contenha elementos de fé, também reflete uma realidade histórica que pode ser investigada. Em segundo lugar, a destruição de Sodoma e Gomorra é um relato que fascina e intriga. Embora o texto bíblico descreva essas cidades como locais de grande depravação, a arqueologia sugere que a região onde se acredita que essas cidades estavam localizadas, próxima ao Mar Morto, sofreu catástrofes naturais, possivelmente terremotos ou erupções vulcânicas. Essas evidências podem dar suporte à ideia de que cidades na região foram destruídas de forma abrupta, corroborando a narrativa bíblica sobre a ira divina e a destruição dessas cidades. Outro fato significativo é a escravidão dos israelitas no Egito e o êxodo que se seguiu. Embora muitos detalhes da história de Moisés e do êxodo sejam debatidos, há indícios de que os israelitas foram, de fato, escravizados no Egito. Registros egípcios mencionam grupos de pessoas que podem ser identificados como hebreus, e o relato do êxodo, embora envolto em elementos sobrenaturais, pode ter raízes em uma realidade histórica de migrações e fugas de grupos oprimidos. A narrativa do êxodo é uma poderosa metáfora de libertação que ressoa até os dias de hoje. O quarto fato é a conquista de Jericó. A história da queda das muralhas de Jericó, onde os israelitas, sob a liderança de Josué, tomaram a cidade após um cerco que envolveu marchas e toques de trombeta, é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Arqueólogos que escavaram a antiga cidade de Jericó encontraram evidências de destruição que datam do final do século 13 a.C., o que sugere que a cidade foi, de fato, conquistada em um período que coincide com a narrativa bíblica. Embora os detalhes da conquista possam ser debatidos, a evidência arqueológica apoia a ideia de que Jericó foi um importante ponto estratégico na história de Israel. O quinto fato é a existência do Império Babilônico e a queda de Jerusalém. O cativeiro babilônico é um evento histórico bem documentado, onde os babilônios, sob o comando de Nabucodonosor II, conquistaram Jerusalém em 586 n.Cr. e deportaram grande parte da população para a Babilônia. Esse evento é amplamente reconhecido por historiadores e é um marco na história do povo hebreu. O relato bíblico sobre a destruição do Templo de Salomão e a subsequente diáspora é apoiado por registros históricos e arqueológicos, mostrando como a fé e a história se entrelaçam em momentos de crise. O sexto fato envolve a figura de Jesus Cristo. A historicidade de Jesus é amplamente aceita entre os estudiosos, que reconhecem que ele foi um pregador judeu que viveu na Palestina no primeiro século. Embora os relatos sobre sua vida, morte e ressurreição sejam, em grande parte, de natureza teológica, existem referências a Jesus em textos históricos de autores como Flávio Joséfo e Tácito, que confirmam sua existência e a influência que teve em sua época. A crucificação de Jesus sob o governo de Pôncio Pilatos é um evento bem documentado, e a rápida disseminação do cristianismo após sua morte é um testemunho da profundidade de seu impacto. O sétimo fato diz respeito à destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C. Os relatos bíblicos e históricos concordam que o templo, o centro da vida religiosa judaica, foi destruído pelos romanos durante a Grande Revolta Judaica. Esse evento não apenas alterou a paisagem religiosa de Jerusalém,
mas também teve repercussões duradouras na história do judaísmo e do cristianismo. A destruição do templo é um marco que simboliza a transição e a transformação das tradições religiosas, e sua memória é preservada até hoje. Por fim, o oitavo fato é a ressurreição de Jesus, um dos pilares da fé cristã. Embora a ressurreição seja um evento que transcende a história e entra no campo da fé, a crença na ressurreição de Jesus teve um impacto profundo na formação do cristianismo primitivo. Os relatos de testemunhas oculares e a rápida formação de comunidades cristãs após sua morte são elementos que, mesmo em um contexto histórico, mostram como a fé pode moldar a realidade e inspirar ações ao longo da história. Ao refletir sobre esses fatos, é importante lembrar que a Bíblia é mais do que um simples registro histórico. É um texto que fala ao coração e à alma das pessoas. As histórias contidas nela têm o poder de inspirar, consolar e desafiar, e seu impacto transcende o tempo e o espaço. A interseção entre fé e história nos convida a explorar não apenas o que aconteceu, mas como essas histórias moldam nossas vidas e crenças hoje. Agora, ao final desta reflexão, é apropriado elevar uma oração, pedindo proteção e bênçãos, assim como fez São Bento, um dos grandes santos da Igreja, conhecido por sua vida de oração e disciplina. Que suas palavras nos inspirem a buscar a paz e a proteção divina em nossas vidas. Ó Senhor, que nos deste a exemplo de São Bento a busca pela santidade e a proteção contra o mal, pedimos que nos envolvas com teu amor e tua luz. Que possamos, assim como ele, encontrar a força em ti para enfrentar os desafios diários. Livra-nos de todo o mal e guia nossos passos em direção à verdade e à justiça. Que a paz que excede todo entendimento habite em nossos corações e que possamos ser instrumentos de teu amor neste mundo. Amém.